Olá pessoal, eu sou Adriana Coelho. Esse vídeo é para compartilhar os meus exercícios que eu faço para exercitar a lei da atração. As pessoas têm me perguntado como fazer, como praticar, né, esses exercícios, e eu quero passar agora umas que eu aprendi e outras que eu desenvolvi. Eu tenho falado nos vídeos que quando eu aprendi a lei da atração, as pessoas nos vídeos, né, falavam, é bom escrever e tal. Porque isso faz a mente ficar mais ligada, né, naquilo. Não esquece, não sabota, né? Porque a gente se sabota o tempo todo. E esses exercícios ajudam, né? Eu falei o seguinte, que para mim nunca foi problema essa coisa de escrever e eu entendi por que tudo acontecia, porque eu já praticava isso sem saber. Agora, por que eu praticava? Eu vou explicar como foi que eu peguei o hábito de escrever. Como que eu me apaixonei pela escrita. Foi desde os 12 anos de idade. Por quê? Quem assistiu meus outros vídeos, né, eu estou falando nisso porque quem não assistiu pode assistir o vídeo onde eu falo mais ou menos como que eu fui criada. E eu fui criada muito presa, tal, não saía, não brincava com ninguém. Isso aqui eu não falei no vídeo não, mas eu vou falar agora. A minha mãe não deixava eu brincar, né? Então eu escutava da minha sala as crianças brincando na rua. E eu queria brincar, mas eu não podia. Então, o que eu fazia? Quando minha mãe estava distraída na cozinha fazendo jantar ou qualquer coisa, né? Eu corria quietinha atrás da cortina da sala, abria o basculhante e ficava lá olhando as crianças brincarem. Elas brincavam de roda, passo-anel, pique-esconde. Eu não podia brincar, mas eu gostava de olhar, né? As crianças brincando. Então, a minha mãe, eu ficava um tempão, mas quando ela lembrava que eu não estava perto dela, ela gritava: Adriana, onde é que você tá, menina? Aí eu corria, saía de trás da cortina para ela não me ver e sentava, ficava quietinha no sofá. Outra hora não dava tempo de correr. Ela chegava perto e falava: sai dessa janela, menina, fecha essa cortina e vai sentar. Liga a televisão para ver novela. Então, ela assistia a novela e eu ficava do lado, né? Assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que naquele tempo passava, né? No meu tempo. Eu adorava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E assistia as novelas. Até aí, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Eu, eu acho que eu não era muito de escrever, não. Ficava fazendo desenho, isso e aquilo, né? Mas quando eu estava assistindo a novela uma vez e uma mulher faleceu na novela, uma personagem lá faleceu. Passado assim uns dias, apareceu um programa com aquela mulher que tinha falecido. Eu tomei um susto. Mãe, o que essa mulher tá fazendo aí? Essa mulher não morreu naquela novela? A minha mãe pegou e falou: menina, não morreu não. Novela tem personagens que são representados pelos atores. Essa mulher, ela tá viva. Ela só representou aquele papel. E amanhã, se escreverem outra novela, depois da manhã, daqui um ano, dois, e chamar ela pra fazer, ela vai fazer outro papel, ela tá viva. Aí eu falei, uai, quer dizer que esse povo. Isso é história que alguém. Eu era muito pequena, né? Isso é história que alguém escreve e essas pessoas representam, gente. Eu fiquei louca. Eu fiquei, naquele momento, nasceu a vontade de escrever. Porque me deu vontade de escrever histórias. Me deu vontade de escrever, de criar. E aí eu comecei a criar, Gente, eu vinha da escola, eu guardava o dinheiro do lanche. Todo o dinheirinho que a minha mãe me dava para lanchar na escola, eu guardava, eu não lanchava e nem sentia fome, porque eu pensava assim, na hora que eu sair da escola, eu compro caneta e aquelas folhas, essas folhas de xerox, né? Para poder escrever. E comecei a fazer coleção de caneta nessa época. Eu acho que eu já tinha uns 11 anos de idade. Aí comecei a comprar tudo. Olha, eu comecei a fazer coleção de caneta. Tudo quanto é tipo de caneta eu tinha. Mas eu tinha muita caneta. E muita folha. Eu comprava, né, 10 folhas, assim, né, que era a quantidade mínima que vendia.
Eu amava escrever. E minha mãe era muito organizada, né? A casa assim era muito limpa, não tinha nada esparramado. Então, eu passei na Wembley, eu lembro até hoje lá na minha cidade, tinha a loja Wembley de camisas. Eu passei lá na loja, pedi caixa de camisa. Pedi às vendedoras, só não tem uma caixa vazia de camisa para me dar, não, que aquelas caixas compridas, né? Cabia direitinho as folhas, né? Aí a mulher me deu, assim, umas 2 ou 3 caixas daquela. E aí eu escrevi e guardava dentro das caixas, que era para deixar arrumadinhas as coisas para não esparramar folha, né? Senão minha mãe brigava, jogava fora porque ela não gostava que esparramava nada dentro de casa, não. Até meus brinquedos, tipo assim, aquelas bandejinhas com xícara, né? Fogãozinho de brincadeira. Minha mãe comprava esses brinquedos, mas a gente não podia brincar, não. Ela enfeitava a casa com aquilo. Meu quarto e o quarto da minha irmã era tudo cheio de brinquedinho enfeitando, assim. E não podíamos brincar, porque ela não deixava. Eu comprava as coisas e deixava lá guardada. É uma coisa, olha, eu hoje em dia, assim, às vezes a gente compra roupa, né? E pega aquela roupa e guarda para uma ocasião especial. Eu não guardo nada, não. Ó, tudo que eu compro eu uso. Vou comprando no dia, só não sai da loja vestida, porque, né? Pronto, mas eu uso tudo que eu compro. Já viu que tem uma. Pronto, as pessoas têm esse hábito, né? Eu falo as pessoas porque a maioria tem mesmo, né? Porque minha família, por exemplo, é assim. As pessoas têm os pratos de usar no dia a dia e tem prato para visita. Tem casa que nem visita não recebe, ou então recebe visita uma vez no ano e deixa aquela louça chique lá guardada na prateleira. Mas o que é bom, quem tem que usar sou eu. Eu não vou desfrutar das coisas boas que eu tenho, não. Vou esperar os outros, as outras pessoas são mais importantes do que eu. Eu tenho uma louça chique, maravilhosa, linda, um jogo de faqueiro maravilhoso e vou guardar esperando a visita para usar aquele que é de melhor. Eu vou dar o que é de melhor. Não, tudo bem, eu vou seguir com o que é de melhor. Mas eu também tenho que usufruir daquilo. Uai, eu morro e fica tudo aí. Quer dizer que o melhor, a gente tem esse hábito, já notou isso desde quando a gente é pequena, a gente vê os pais da gente fazendo? Se você tem uma louça boa, linda na sua casa, usa você, usufrui você. Você está dando o melhor para os outros e você vai ficar com o velho, com aquilo do batidão? Eu não, eu nem tenho nada de batidão, não. Não tem, não. Pra mim é tudo lindo e maravilhoso se eu comprar, né? Vou comprar isso aqui para servir. Eu também usufruo daquilo. E as pessoas que vêm me visitar, usufruem igual. Eu não tenho aquele chique só para os outros e aquele simplesinho para mim, não. Né? Aproveitando e falar disso, que a gente tem esse hábito, não tem? Então, uai. E aí, eu não sei se é porque os brinquedos minha mãe guardava, por isso que eu falo, tudo é de infância. E se a gente observar bem, acontece isso com todo mundo, né? Eu tenho uma tia que na casa dela, cristaleira com taças maravilhosas, aparelho de jantar maravilhoso. É só quando me visita pra usar. Se vier, visita, usa. Se não vier, morreu, fica tudo lá. Eu falei que eu tenho uma tia, eu tinha. Mas pronto, a família toda, né? A gente, em geral, é assim. O melhor é pros outros, né? E pra gente, é só o mínimozinho, né? Compra uma roupa, só vai usar quando sair. Diz que é roupa de Deus. Eu já ouvi esse ditado, né? Não, eu compro hoje, eu uso amanhã. Vou usufruir logo. Se eu comprei e não for pra usar, por que eu vou ficar guardando? Não, não uso. Então, voltando aqui, como foi que eu comecei a escrever? Foi assim. Quando ela me falou que novela e filme porque a gente é criança, hoje em dia não sei, né? As crianças já têm tudo, né? Mas antigamente não, né? E eu assustei que a mulher tinha morrido numa novela e apareceu num programa. O que essa mulher tá fazendo aí que ela já morreu? Pronto. Quando ela falou isso, eu comecei a criar história, comecei a escrever. E aí, nessas folhas que eu comprava, eu escrevi. Já que eu não podia brincar com ninguém, já que eu não tinha uma coleguinha para brincar, e já que eu também não podia brincar com meus brinquedos, o que eu fiz? Escrevia. E a paixão pela escrita me salvou, porque assim, às vezes eu ficava triste, né? A criança fica ali amoadinha, né? Porque não pode brincar com ninguém, não pode sair, não pode fazer amizade na escola. Então eu escrevia. Deitava na cama, escrevia o dia inteirinho. Quando eu chegava da escola, era escrevendo. Ia dormir em cima dos papéis e escrevia. Se eu acordasse, por exemplo, ia dormir cedo, às vezes. Se eu acordasse 3 horas para ir no banheiro, 3 horas da manhã, tinha logo uma ideia, passava o papel e escrevia. Escrevia tanto, eu escrevi filme, escrevi comercial, escrevi tanto, criava tanta história. E criança deixa a imaginação voar mesmo, né? Toda a vida eu escrevi muito. Um dia eu cheguei da escola, fui procurar meus escritos. Mas antes disso, minha mãe ficava assim. Quando ela viu que eu estava escrevendo muito, menina, o que é que você tanto escreve, menina? Só vê essa menina em cima dos papéis, das canetas. E cresci assim, né? Aí
Com o tempo, ela falava assim: Nossa senhora, quem te vê pensa que você tem algum problema de cabeça com papel e caneta, que eu nunca vi escrever tanto. Nessa época aí, um dia eu cheguei da escola, fui procurar minhas caixas com as folhas, né, com meus escritos. Amanhã a senhora viu meus papéis? Ah, joguei aquilo tudo no lixo. Aquilo é porquê? Você escreve mais. E eu fiquei muito magoada, porque fiquei muito chateada, muito triste, porque tinha tantas coisas lindas que eu tinha, pra mim, né, que eu escrevia, e ela pegou tudo e jogou fora. Tinha até filme que eu criei. Claro, com a cabeça de criança, mas eu criei. E ela jogou fora meus escritos. Quando eu já tinha meus filhos, uma vez eu estava na casa da minha mãe e estava escrevendo, né? Meu menino brincando assim comigo, eu tinha uns 3 anos de idade. E eu perto dele escrevendo, porque todo canto que eu ia, na bolsa tinha um caderno e uma caneta, né? Sempre, eu nunca fiquei sem caderno e caneta. Aí a moça que trabalhava lá entrou no quarto onde eu estava escrevendo, sentada assim no chão, e ela pegou a vassoura, por exemplo, que é a cabo vassoura, né? E ela pôs assim e ficou escorada com um pano de poeira aqui, né? No ombro. Ela ia arrumar o quarto. Só que eu estava lá no quarto, assim, escrevendo. Quando eu olhei para ela, sabe quando você toma um susto que dá um grito assim? Eu, o que foi, Val? O que você tem que você está olhando para mim assim? Ave Maria, dá um susto. Eu já tinha 26 anos. Porque nesse tempo todo, né, desde quando eu descobri o prazer da escrita, até meus 26 anos, mesmo vivendo com o pai dos meus filhos, 8 anos, ele me via escrevendo, mas nunca me perguntou, Adriana, o que você escreve tanto? Nunca perguntou. Nunca teve essa curiosidade. Ninguém, nem meus irmãos, ninguém nunca perguntou o que eu escrevia. E essa moça, tanto que no dia que eu escrever meu livro, ela vai pro meu livro. Ela vai. Porque ela perguntou, quando eu estava sentada assim, né, eu estava sentada, que eu tomei um susto com ela começou a rir. Sabe aquela gargalhada alta? Ela olhou assim pro teto e perguntou: Odri, o que você escreve tanto? Porque todo mundo tem um talento. Olha, a moça que trabalhava na casa da minha mãe, ela teve essa sensibilidade de perguntar o que eu escrevia e falou assim: todo mundo tem um talento. Os jogadores têm um talento no pé, joga bola. Dançarino, dança, é no corpo todo, negócio de dançar. Cantor, o talento é na voz. E você, é na escrita. Já que você escreve tanto, procura alguma coisa para você ganhar dinheiro com isso, porque você escreve o dia e noite e você não faz mais nada, não sei escrever e não ganha nada, fica gastando tempo, papel e caneta. Só que meu susto, meu coração ainda estava assim, que eu tomei um susto com ela. Eu não liguei naquilo que ela falou, não. Não caiu assim, aquele comentário dela não caiu assim pra mim na hora. Eu falei, me deixa, Valdo, vai limpar seu quarto, me deixa. Peguei meu sapato e saí, fui lá pra varanda. Aí depois eu parei, pensei, poxa, Valdo foi a única pessoa na minha vida que, de tantos anos que eu escrevo, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém me perguntou o que eu escrevo. E ela foi a única pessoa que teve a sensibilidade, a curiosidade de saber. Sabe? E eu nunca esqueci disso. Eu tô com 45 anos. Eu nunca esqueci que ela foi a única pessoa que se interessou em saber e me perguntar o que eu escrevi. É. Então, por isso que eu desenvolvi, porque eu assisti essa novela que a mulher tinha falecido e eu fiquei fascinada. Eu escrevi os textos, eu mesma falava olhando no espelho. Aí já que eu sabia que eram as atrizes, né, representavam os personagens, falei, bom, mas se é história, eu também escrevo história. E elas não são essas pessoas, isso aí são personagens. E será que elas estão fazendo direito? E comecei a criticar. Eu pensava assim, quando a pessoa chorava, eu começava a observar a cara de choro, se estava de verdade, parecendo de verdade, não tem? Quando a pessoa chora. Foi bom, já que é de mentira, já que isso não é verdade, já que essa novela tudo é mentira, então deixa eu observar se está chorando direito. A outra, quando sorria, deixa eu ver se tá sorrindo, ver se tá engraçado mesmo, se ela tá sorrindo direito. Eu comecei, né? Aí depois, às vezes, gente, é verdade, né? O que é genuíno, é verdadeiro, a gente tem que falar. E comigo, a mania da escrita, o prazer da escrita começou dessa forma, né? E depois também escrevendo, quando eu ficava chateada, que a minha mãe brigava, e eu escrevia no papel, colocava tudo no papel, como que eu me sentia, né? Pronto, com as outras situações
cotidianas, né? Então foi desse jeito que eu comecei a desenvolver e nunca mais parei de escrever. As técnicas. Bem, isso não foi difícil para mim, né? Igual as pessoas me escrevem perguntando como que elas fazem para poder praticar, né? Então, na escrita, por exemplo, eu já falei, eu faço cartas escrito para o universo, agradecendo primeiro tudo que eu tenho. Claro, converso com Deus, né? Agradeço também. A gente pode fazer carta para alguém que a gente goste muito, mas não envia carta. Escreve como se fosse enviar, mas não envia. E é bom ler também todos os dias. Eu não leio porque todo dia eu escrevo. Eu tenho o maior prazer do que pegar só e ler. Então eu escrevo. Escrevo contando como foi o meu ano, o que se passou, porque se tudo tem que ser praticado como se já tivesse acontecido, se a gente tem que se sentir feliz com aquilo como se já tivesse manifestado na realidade, então eu escrevo com a data de um ano para frente. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo do Seiichi Arata, onde ele fala sobre uma carta de Bruce Lee que está no museu em Hong Kong. Bruce Lee, antes da fama, ele escreveu uma carta falando que com um ano ele seria um ator muito bem pago e que ele teria uma vida próspera. Tudo que Bruce Lee quis, ele escreveu na carta. E com um ano aconteceu. Bruce Lee se tornou tudo aquilo que ele queria. Né? Então, pesquisem na internet, no Google, que vocês vão encontrar a carta que Bruce Lee fez. Então, essa carta é essa carta que a gente faz, datada um ano para frente e com tudo aquilo que a gente quer. Esse mural eu também escrevo coisinhas pequenas, né? Tipo, gratidão pelo dia, por mais um dia de vida, por hoje ser um dia novo que eu posso escrever a história do jeito que eu quero, por mais uma oportunidade que eu tenho de fazer tudo diferente. Agradeço todos os dias por tudo que eu tenho. Coloco lá o muralzinho da gratidão, esse mural da gratidão. Por quê? As cartas eu gosto de colocar numa caixinha, né? Eu escrevo e vai para a caixinha. E fica ali a carta. Eu vou fazendo, vou acumulando minhas cartinhas. Porque é bom também a pessoa escreve uma e lê todo dia, mas eu não gosto, como eu gosto muito de escrever, eu prefiro escrever de novo as cartas. Outra coisa que eu gosto de fazer isso sou eu, né? Eu não ouvi falar em vídeo nenhum, não. Mas a gente fica com um sentido tão apurado, né? Com aquele, a gente cria, assim, fica tão forte na gente que a gente começa a desenvolver nossos próprios exercícios. Então, todas as noites, né? É bom dormir ouvindo músicas relaxantes. Para mim funciona muito bem. Eu tenho noites de sono assim maravilhosa. Inclusive, antigamente eu tinha muito pesadelo. Depois que eu comecei a dormir ouvindo os áudios, né? Eu pego as músicas aqui no YouTube e baixo MP3, coloco no meu aparelho, ou então eu gosto mais de fazer isso no telefone, porque eu já tenho o link, né? Do conversor, onde eu coloco ali e transfiro para MP3 e coloco na repetição. Então, eu coloco às vezes som de chuva e durmo ouvindo o som de chuva, porque é calmante, é ótimo, eu adoro o barulho da chuva. Tem barulho do mar, também das ondas, eu gosto muito. E tem música instrumental, o piano, sax também, né? Que tem essas músicas normais, né? Essas músicas tem música romântica, tem tudo quanto é tipo de música, né? Em saxofone. Então eu também gosto de ouvir assim. Ultimamente eu estou ouvindo os áudios de desenvolvimento pessoal do Hélio Couto. Eu gosto muito. E tem, que geralmente são áudios assim de 43 minutos, onde ele faz assim prepara a gente assim para aquele relaxamento, né? Tipo uma hipnose, né? Mais ou menos assim. Então a gente já dorme relaxado e já ouve assim duas histórias, que é uma no ouvido, outra no outro. Então tem que ser com os dois fones, né? É uma coisa assim espetacular, eu gosto. Também gosto de visualizar. Por exemplo, eu visualizo a casa que eu quero, visualizo eu caminhando pela casa, saindo do meu quarto, descendo as escadas e passando assim pelo hall e saindo na porta da frente.
Imagino assim que em frente à minha casa assim, tem um lindo jardim, um jardim assim maravilhoso. Então imagino que eu saio caminhando, saio pelo jardim e que tem um campo verdejante maravilhoso. Nesse campo tem um portal, eu imagino esse portal onde eu passo por ele. E ali eu vivo tudo o que eu quero na minha realidade, em minha mente. Eu faço assim. No momento que eu sinto que eu estou vivendo aquilo, que eu vejo toda aquela realidade que eu quero manifestar, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. Então, é uma prática que eu faço. Outra prática é assim, que eu estou saindo de uma outra casa que eu também moro. Isso aí não é difícil não, porque eu já morei na beira da praia, né, na Bahia, no sul da Bahia, lá no Brasil. Então a gente morava na beira da praia mesmo, era só atravessar a orla e já estava no mar. Então eu imagino que eu estou ainda nessa casa, só que a casa nesse lugar, né? E que eu saio a porta assim da casa, atravesso a rua e que tem o mar e eu faço. Porque isso aí é fácil para mim, é fácil também, né? Mesmo se eu não tivesse vivido na beira da praia, mesmo se eu não fizesse isso antes, era só imaginar isso, mas porque é uma coisa que eu gostava muito. Então, o mar me relaxa, o som das águas, sabe? Aquele cheiro de maresia do mar, é uma maravilha, eu adoro o mar. Então, eu volto nesse tempo, né? E vou andando assim na beira do mar, na beira da praia, só caminhando com as ondas quebrando assim nos meus pés e ouvindo músicas, né? Assim, lindas, assim, as músicas que geralmente o fone está no meu ouvido quando eu estou imaginando isso. Então, ali eu me sinto tão feliz, né? Tão grata por aquele momento e eu começo a criar também, visualizando aquilo que eu desejo. Outra coisa que eu faço, esses dias eu falei com meu esposo assim, porque estudando as leis da natureza, né? Tudo tem vida, tudo tem energia. Então, uma flor, uma árvore, né? É muito bom, né? Uma hora eu vou fazer um vlog também no campo, no Parque Verde que tem aqui perto. Mas é maravilhoso. Eu ainda não fiz, não. Mas eu vou experimentar fazer. Porque vocês vão ver, é uma coisa espetacular. Mas, às vezes depois que eu aprendi a lei da atração, eu aprendi, né, que tudo isso tem energia, né? Então, às vezes eu falo com meu esposo assim, eu já falei 2 vezes. Eu já falei, olha, eu quero que você me leve onde, onde tem uma árvore. Eu vou procurar assim, uma árvore assim, daquele tronco bem grosso, assim, uma árvore assim, bem frondosa. Que eu quero abraçar uma árvore, estou com vontade de abraçar uma árvore. Aí ele fala assim, mas é doida. Onde é que eu vim amarrar meu jegue? Ele fala, né? Ó, eu sei onde é que tem, que ele vai trabalhar, né? Então ele sabe onde é que tem essa árvore que eu falei. Ele falou, vou te levar onde tem uma árvore, um tronco grosso, uma árvore linda, maravilhosa. Ele falou, vou te levar onde tem essa árvore, mas eu vou parar o carro lá na frente. E vou te deixar e vou parar mais à frente. Que é pra ninguém pensar. Ninguém vê que você tá comigo, porque você não é doido, você é doido, a árvore é na beira da estrada. O povo vai passar, vai ver você lá abraçada com a árvore. Eu não tô aí com ninguém, não, gente. O que importa é comigo. Não é? Eu vou pensar no que. Vou ficar preocupada com o que os outros estão pensando. Se tá me fazendo bem. Ó, eu fui. A árvore é linda e maravilhosa, tá? Abracei a árvore, senti a energia da árvore, mas eu senti um bem-estar tão grande. Foi um fim de tarde. Só que essa árvore é muito longe daqui. Tipo, não sei, é meio longe, mais ou menos. De carro, dá mais ou menos 15 minutos, mais ou menos. E aí o povo passava, tava lá, abraçada, agarrada com a árvore, abraçada, coladinho no rosto, como se fosse namorando, né? Bem abraçadinha, né? E sentindo, eu abro a mão assim, coloco assim, bem, sentindo a árvore, né? Aí eu me sinto tão bem. Às vezes eu tô aqui no parquinho também, e quando eu saio para fazer caminhada, tem umas árvores também, minha calçada aqui é cheia de árvore. Uma hora eu vou tirar foto e vou pular no Facebook. Eu vou colocar o endereço, quem quiser me adicionar no Facebook, acompanhar, eu vou colocar a foto lá, para vocês verem que coisa linda. Eu saio abraçando as árvores, a calçada tem um monte de árvores, eu saio abraçando uma por uma. Eu paro um pouquinho, olho, pego, depois eu abraço um tiquinho, aí vou andando, tem a outra, a outra. Ah, eu gosto. É bom, então a gente, não sei, sente aquela energia assim maravilhosa. E eu gosto muito de fazer isso. Outra coisa que eu faço é assim, quando eu vou dormir. Minhas inspirações mais assim, porque é um momento. Eu nunca vou pra cama com sono.
Sempre eu deixo para ir para a cama, para ir dormir, assim, com assim, sem sono, porque aí dá tempo eu visualizar, dá tempo eu ouvir meus áudios, né? Dá tempo eu fazer minhas visualizações. Então eu gosto de ir para a cama antes de dar o sono. Aí eu coloco a música para repetir, às vezes eu coloco só música romântica, às vezes que, né, que entorpece o coração, porque aí eleva a vibração. O amor eleva a vibração, né? Não tem nada que eleva mais a vibração do que o amor. Isso o Eli Couto fala nos vídeos dele e é verdade. Eu coloco assim umas músicas lindas, românticas, coloco a música instrumental também. E faço uma playlist assim, né, das músicas que eu gosto. E aí eu começo a visualizar. Eu sou muito sensível. Por exemplo, esses programas que tem na televisão, o The Voice mesmo, tem candidato, né, que canta, mas tão bem que eu fico toda arrepiada, né? Porque de acordo com a música que eu escuto, é no meu ouvido, eu nem tô vendo não, mas se eu ouvir eu já arrepio, né? Aquela voz, principalmente aquelas músicas assim que dá aquelas voltas assim, aquelas músicas, tem as músicas que dão as voltas assim, uma hora eu canto aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu adoro, né? Então eu sinto assim aquele arrepio, né? Nesse momento minha vibração está elevada. Aí eu começo a visualizar. Visualizo que eu estou saindo da minha casa. A minha casa está sempre em todas as visualizações minhas. Então eu estou saindo da minha casa. Minha casa tem aquele jardim bonito. Tem aquelas, eu imagino tudo. Tem aquelas pisadas assim de pedra. Aí eu saio fora do jardim. Tem um campo verde assim gramadinho. Aí eu vou caminhando, vou caminhando. Lá na frente eu encontro assim um lago azul, muito lindo, maravilhoso. E na beira desse lago, assim, tem muitos coqueiros, árvores. Então, eu imagino que eu sento na beira do lago, coloco meus pés na beira do lago e que a brisa bate nos meus cabelos, no meu corpo todo, né? Aquele ventinho assim gostoso. Aí é a hora que eu imagino. Se tiver uma pessoa que eu às vezes fiquei magoado, que me fez qualquer coisa, mesmo eu estando com razão, não importa, ou sem razão, eu vou, imagino com aquela pessoa, me imagino pegando a mão daquela pessoa, dizendo eu te amo, e abraçando aquela pessoa com carinho, com afeto. Então, eu largo aquela pessoa, deixo a pessoa ir embora, eu imagino a pessoa indo caminhando assim embora, até ela some, e eu fico ali com aquele coração assim, sabe, feliz. Então, nesse momento, na beira do lago, eu imagino tudo que eu quero. Então, tem uma preparação, né? A gente tem, não é só imaginar, eu estou na casa, estou no carro, tal, não é só isso. Outra coisa, falar em carro. Eu imagino também que eu estou, outra criação, outra maneira que eu tenho também de criar. Imagino que eu estou entrando no carro que eu quero, um carro muito confortável. Eu até tenho a foto desse carro aqui no minha, minha tela, né, do meu computador. Então eu imagino, eu tô sempre olhando para esse carro. Então, porque tá no meu ambiente de trabalho nessa foto. Então eu visualizo que eu estou entrando dentro desse carro, estou pegando a estrada, fazendo uma longa viagem. E aí eu me imagino entrando, colocando cinto, pegando um CD, colocando no, no som do carro. Imagina a música tocando, e eu conduzindo, o vento entrando, batendo no cabelo, e eu toda feliz naquela longa estrada linda, tudo verde do lado, uma estrada meio deserta, só eu e meu carro. E aí eu imagino, né, com aquela música linda que me dá prazer. E pronto, e aí eu começo a imaginar tudo que eu quero. São técnicas que a gente, na prática, né, da lei da atração, a gente vai desenvolvendo a própria mente, né, o próprio subconsciente. Eu arranjo mil formas, né, de criar. Outra hora eu estou aqui sentada na minha cadeira, né? Fecho os olhos, coloco um áudio, esse áudio que eu gosto de pôr, o áudio do Hélio, porque ele fala, né, da hipnose, né? Relaxe, agora você está com uma boneca. Ele fala, vocês vão procurar que tem o áudio dele, né? Vocês estão agora com a boneca de trás, tal, toda mole, relaxada, né? Aí vai falando, né, as técnicas, né, da hipnose, né, pra gente acalmar o corpo, relaxar.
né? Aí a gente imagina todo o corpo, o braço está relaxado, as mãos, aí desce o pescoço, né? Aquela luz passou no ombro, vai no corpo todo, tá? E aí quando ele começa a falar, né? Você já está relaxada. Nesse momento, eu começo a criar. Estou aqui no meu canto. Mesmo se eu estiver fazendo comida ou passando a roupa, geralmente eu gosto de passar roupa ouvindo os áudios, vendo os vídeos. Eu vejo os vídeos da Cris também, eu vejo os do Eli Couto. Às vezes eu só ponho uma música, né? A gente tem que estar praticando o tempo todo. E aí vou passando a roupa e vou ouvindo. E quando eu estou fazendo qualquer coisa que eu não posso estar na frente do computador, nem da, né, da televisão, não, porque eu nem assisto televisão, não. Assisto algumas novelas, mas aqui no computador mesmo, né? Que em Portugal não passa as novelas. Passa, mas demora, né? O capítulo está atrasado, então eu já tenho um site que eu assisto no computador. E mesmo, desculpa, mesmo quando eu estou assistindo a novela aqui, eu estou escrevendo, porque eu consigo saber de quem são as vozes, então eu estou ouvindo ali, mas eu estou escrevendo. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, que eu posso fazer a tal coisa, mas a mente está onde eu quero estar. Está nas minhas criações. Portanto, eu não paro de exercitar. E às vezes, na maioria das vezes, né? Ou eu agradeço antes da visualização, ou eu agradeço depois, tudo que eu tenho. Que a gratidão é muito importante, né? Gratidão é uma coisa assim, se não for mais importante. Porque um coração grato, né? Se a gente agradece agora pelo que a gente tem e pelo que a gente ainda não tem, imagina quando a gente tiver. Às vezes eu também só pratico a gratidão. Só gratidão. Tem uma música, eu vou postar ela no Facebook, o áudio, né? Tem um vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo. É linda a música da gratidão. E tem também do amor universal. Linda, 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 eu adoro. São os meus exercícios. Eu adoro fazer os exercícios porque as coisas começaram a acontecer muito mais rápido para mim. Eu espero ter ajudado, espero que vocês também exercitam para poder modificar. Porque imagina, a gente vive normal, trabalha, come, bebe, dorme, morre, né? Acaba. Às vezes passa alguns sabores na vida, a vida é cheia de altos e baixos, né? E tem que ser mesmo, porque, olha, gente, a gente cresce e se evolui com os problemas da vida, né? Porque problema todo mundo tem. A maneira que a gente sai dos problemas é que é o diferencial de cada pessoa. Agora, às vezes a gente passa por um problema que não tem como a gente, às vezes, não desesperar. Porque antes, nós não sabíamos nada do porquê que aquilo acontecia com a gente. Às vezes era uma coisa que a gente ficava com muito medo de acontecer. Da mais simples, né, a coisa assim mais complicada. Por exemplo, eu vou à rua, eu não quero encontrar com tal pessoa. Ah, eu não quero falar com tal pessoa. E quanto mais você não quer, mais você encontra. Por quê? Ah, não quero, não quero, não quero, não quero. Você criou, né? Porque ficou falando que não queria. Quando a gente descobre que a realidade da gente é a gente que cria, que a pessoa que a gente está vivendo foi a gente que atraiu, né, para a vida da gente, o relacionamento que a gente tem, tudo que acontece à nossa volta somos nós que criamos, poxa, então acabaram os seus problemas? Acabou a preocupação? Uai, se sou eu que crio, se a responsável sou eu, então o que eu posso fazer para mudar? Vamos mudar isso aqui. E a gente não tem como não, a gente sabe que está errado. Porque se a gente for analisar o comportamento, o pensamento, as atitudes, a gente sabe que a gente está errado. Né? É uma questão de ver e se autoanalisar. Então, essas são minhas práticas. Se surgir alguma nova, eu venho aqui contar também, porque é um prazer assim compartilhar com as pessoas para que elas também possam, né, criar, ter uma vida mais feliz. É isso que a gente pode fazer, né? Estudar, pesquisar, aprender. Eu queria agradecer
mais uma vez os comentários, todos os e-mails que eu recebo, que eu amo, né? Às vezes eu não respondo no dia por causa do fuso horário também. Do Brasil aqui são 4 horas de diferença. Às vezes eu recebo, quem me manda o e-mail, às vezes 8 horas da noite, aqui já é meia-noite, eu já estou quase na hora de dormir. Então, tipo assim, nem sempre eu posso responder na hora, mas de acordo com assim, a minha disponibilidade, vocês aguardem que eu respondo todos os e-mails que eu recebo. E outra que eu sou muito detalhista também. Às vezes eu já cansei de começar a responder o e-mail, mas aí eu penso, poxa, esse e-mail que eu estou respondendo daria um vídeo, porque eu estou falando tanta coisa, eu estou sendo tão detalhista que isso vai ficar um jornal. Então é melhor, mais fácil eu fazer um vídeo. E aí eu escrevo para a pessoa e falo, ó, eu vou te responder. Li agora seu e-mail e comecei a responder, mas foi ficando um jornal. Então, agora não dá. E me inspirou para um vídeo. Mas assim que der, eu respondo. Tal, e eu respondo. Posso demorar no máximo um dia ou dois, mas eu respondo. Qualquer dúvida podem me escrever, né? Meu e-mail é eusouenergiapura@hotmail.com. Tem o Facebook também, tá lá Adriana Coelho. Quem quiser me adicionar também e compartilhar, né? As experiências, o que está aprendendo. Se quiserem saber qualquer coisa, quiser tirar alguma dúvida no que eu puder ensinar, ajudar, compartilhar, eu compartilho, porque é sempre um prazer. E vão pesquisando aí na internet, vão procurando aprender mais sobre a lei da atração, mecânica quântica, que é como é mecânica da coisa, né? Como que tudo funciona. Tem o lado espiritual, né? E tem o lado da física quântica, onde as pessoas pesquisaram, constataram que realmente é assim. Não é só uma visão espiritual de tudo. Tem suas leis, né? O universo tem suas leis, né? Mas tem também aquilo que já foi comprovado, que realmente é assim. Por exemplo, eu penso numa pessoa, eu quero muito ver uma pessoa. A pessoa está nos quilômetros de distância. Quando eu penso na pessoa, dá um clique lá, a pessoa também pensa em mim. Não já aconteceu de você pensar numa pessoa e o telefone tocar e ser a pessoa que você estava pensando? Ou então você pensa e a pessoa chega. Você fala, ó, eu estava falando de você aqui agora, eu estava pensando em você. Porque no universo está tudo emaranhado, né? Está tudo interligado. Já fizeram até experimentos de pegar duas pessoas que foram emaranhadas, colocam uma num lado, outra no outro, em quilômetros de distância, e liga o aparelho em um, a outra sente lá. Porque está tudo emaranhado. Então, quando a gente pensa na pessoa, quando a gente quer muito, né, falar com aquela pessoa que a gente está com saudade, pode ter certeza. Às vezes a gente pensou porque a pessoa pensou lá também. Então ela pensou e a gente sentiu. Isso aí é mecânica quântica. Explica isso muito bem. Então pesquisa, tem os vídeos da Cris que eu já falei, tem os vídeos do Hélio Couto, tem vários sites também, né, que a gente põe lá a lei da atração, que explica o segredo, né, o próprio site do segredo, que também explica, tem o livro, quem viu, não viu o documentário é bom assistir. Eu já vi N vezes, né? Sempre eu tô lá assistindo de novo, porque é um assunto que me fascina. Eu adoro. Então vamos pesquisar, vamos aprender mais. E não é aprender e parar, não. Às vezes, por exemplo, eu assistia muitos vídeos da Cris, ainda assisto. Assisti. Aí quando eu assistia, aprendia muito, né? Outros sites também, e o Hélio. Aí eu parava, porque eu sentia que eu já estava cheia assim, já tinha vestido daquilo. Aí minha vontade agora era agir. Então eu parava e ia praticar. Minha vontade às vezes é de ouvir, ler, ir lá pesquisar, ver vídeo, ouvir música e tal. Depois, eu dou uma parada com aquilo e começo a pôr em prática. Porque senão a gente vai ler 700 livros, não sei quantos livros, e aí nunca vai praticar, só vai ficar lendo. Não, vamos procurar aprender, mas vamos dar uma parada para praticar também, né? Então eu faço assim. Mas tudo é da alma, né? Tudo é do coração. Dá vontade. E esses dias mesmo eu dei uma parada, né? Com todos os vídeos, não estava vendo nada, porque eu comecei a praticar e as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, eu não estava na aula de condução. Aí eu estava vendo os vídeos, estava praticando, estava criando, assistindo, né? Lendo tudo. De repente me deu vontade de agir assim, pronto. Parei, né? Eu estava sem atividade nenhuma, já comecei a estudar, já fiquei 4 meses estudando, entrei em escola, estudando, e já não tinha tempo, que é cuidar do meu filho, cuidar da casa, marido e tal, então, e ainda fazendo
Aí entrei na escola, né? Comecei a estudar, então já não tinha tempo, mas eu estava praticando. Não estava com tempo para ver os vídeos, mas eu estava escrevendo, eu estava visualizando. Já foi um outro tipo de prática. Porque você entra para aprender. Uma vez que você aprende, você vai praticar, vai fazer os exercícios. E isso também é o tempo que vai, né? Pronto, então eu começava a escrever, escrever e praticar, e praticar, e praticar. Às vezes eu parava de escrever, mas não é porque eu pensava em parar, não. Quando eu me via, eu já não estava escrevendo mais, só estava trabalhando mais com a visualização. Já estava mais praticando ouvir a música, dormir ouvindo. Então tem muita coisa, gente, olha, é fascinante. Tem muita coisa para a gente fazer. A gente tem para praticar ouvindo música, que às vezes, dependendo do tempo que eu não posso sentar para escrever, mas eu posso estar com fone de ouvido, eu posso trabalhar, eu coloco uma bolsinha. Deixa eu ver se eu acho a bolsinha aqui. Espera um pouquinho que eu vou procurar minha bolsinha. Essa bolsinha, eu coloco ela aqui, assim, e coloco o telefone dentro da bolsinha e o fone. E aí eu vou fazer minhas tarefas, ouvindo música e minha mente está longe. E eu falo assim com meu filho, ó, você vai fazer qualquer coisa, eu vou ouvir música, vai pro computador, mas não me chama não, que é pra não me atrapalhar. Porque se ele chamar, eu tô tão absorvida nas minhas criações, sabe? Minha energia tá tão alta que se me chamar já vai cortar isso. Então eu falo, ó, você fica quieto, não me chama não. Tem alguma coisa pra me falar? Fala. Se não tiver, não me chama não, que eu tô ocupada. Tô criando minha realidade. Quando eu vou dormir, eu falo com meu marido, ó, boa noite e tal. Vou criar minha realidade. Ele fica caçoando, né? Mas eu já falo que eu tô criando a realidade pra não me atrapalhar também, porque depois começa a conversar e eu já perco, sabe? Sai do meu rumo de criação. Então eu faço dessa forma. Eu não deixo ninguém me atrapalhar, não. Então, às vezes, aí eu já. Quando eu já posso escrever, eu já não escuto a música, né? Eu já vou escrever, fazer meus planejamentos. Mas para visualizar e já para ouvir aquela da meditação, eu prefiro à noite na hora de dormir, porque eu não posso meditar arrumando casa. Eu não posso meditar escrevendo, né? Então, a hora da meditação é mais na hora que eu vou dormir. Se me der vontade aqui sentado na cadeira, ó, eu já começo também, nem que seja 15, 20 minutos. Para palestrar é caminhando. Para visualizar pode ser, eu posso estar fazendo qualquer coisa dentro de casa, posso estar arrumando, passando, tal, mas geralmente passando eu vejo os vídeos. A gente encontra maneira, a gente encontra de sempre estar praticando, sempre estar visualizando, sempre estar meditando, escrevendo, sempre tem um jeito. Então, ó, pratiquem, acompanhem o canal, porque eu estou sempre aqui postando alguma coisa nova, assim, alguma experiência. O meu filho mesmo, ontem, falou assim, mãe, e aquela história sua, daquela amiga sua que te mandou você arrumar um trabalho? Meus filhos acham fantástico, né, assim, minhas histórias, assim, minhas experiências. Então, fica me dando ideia. Eu já anotei, mas esse é para outro vídeo. Naquele vídeo que eu fiz sobre formas de evitar depressão, seja você mesmo, eu comecei a falar umas coisas, aí depois falei de outras e uma ou duas coisas ficaram assim em abertas, mas isso eu falo no outro vídeo. Um grande beijo, espero que tenham gostado e até a próxima.